Olá, seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Estamos na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, nos estúdios da Engenharia Rádio, de onde gravamos esta entrevista, e hoje temos como convidado o Fernando Pires de Lima, 44 anos. Licenciou-se em Música, vertente de Guitarra Jazz, e desde 2006 que trabalha na Casa da Música aqui no Porto, primeiro como assistente e agora como responsável da área de editores. É dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, o CNSTE, e também é delegado sindical. Bem-vindo. Obrigado. Num abaixo-assinado de abril de 2020, assinado por 92 trabalhadores da Casa da Música, lia-se: que importância têm para a administração e a direção as pessoas que de facto fazem a Casa da Música todos os dias? É correto deixar afundar quem lhe tem dado forma e sentido? O que é que se passou nesse abril na Casa da Música? Passou-se em março, se calhar, começava em março, quando a Casa da Música fechou, no início da pandemia. Foi praticamente de um dia para o outro, não é? Um dia parecia que nada de extraordinário ia acontecer, no dia seguinte estava o país a fechar. Nós parámos com isso também, mas chegou-nos de formas diferentes, e atingiu-nos de formas diferentes conforme a segurança no trabalho que uns e outros têm na Casa da Música. Eu, como todos os meus colegas com contrato de trabalho, enfim, fomos para casa e continuámos a trabalhar em casa. Mas começámos imediatamente a perceber, porque sabíamos que havia muitos falsos recibos verdes. Havia e há, menos agora, mas havia muitos falsos recibos verdes na Casa da Música, e era um assunto que já íamos levantando regularmente, e em plenários da Comissão de Trabalhadores já se falava nisso. Portanto, já havia uma pressão nossa, coletiva, para se corrigir problemas desses. Nessa altura quisemos saber o que é que estava a acontecer com os nossos colegas que trabalhavam no Recibo Verde, e percebemos que estavam a ser tratados de formas muito diferentes. Alguns enviados para casa com tudo cancelado, sem receberem nada, outros recebendo uma percentagem daquilo que estava agendado, e outros podiam continuar a receber, mas o que recebessem era contado como uma bolsa de horas. Portanto, eles iam mais tarde ter de trabalhar de borla as horas que tinham recebido por antecipação. Portanto, isto atingiu o primeiro grupo. Que não receberam nada são assistentes de sala e guias das visitas guiadas. Os que tiveram esta bolsa de horas na altura foram os técnicos, e os que ainda tinham direito a receber 75% do que estava combinado eram músicos ou músicos formadores de serviço educativo. E tu recebeste o salário na totalidade? Eu recebi o salário. Eu tenho um contrato de trabalho, portanto recebi, como todos os meus colegas têm contrato de trabalho, não podia ser de outra forma. Mas nessa altura quisemos fazer alguma coisa para, enfim, que não foi num momento inicial tornar público o problema. Foi recorrer à direção, à administração, e pedir precisamente isso que dizia nesse texto, que tratassem as pessoas com dignidade. Vocês diziam que calar seria consentir, e estou a citar, e seria também insuportável. Falamos de profissionais que são de facto parte da equipa e colegas de trabalho, que viram as suas vidas interrompidas neste período de encerramento da instituição. A administração foi sensível a esses pedidos que tu dizes que aconteceram, ou não? Não, foi completamente insensível. Portanto, nós apresentámos isso logo à partida como, primeiro, um pedido de reconsideração das medidas que estavam a ser tomadas, mas com a intenção expressa, e estava lá expresso, de que, não sendo feito nada nesse sentido, que íamos recorrer até às últimas consequências. Portanto, tornar público, recorrer primeiro ao Ministério da Cultura, recorrer aos partidos políticos que pudessem intervir de alguma forma, e depois então tornar público. Tu tens ideia de quantos trabalhadores nessa altura é que tinham contratos e quantos é que eram falsos recibos verdes? Ou seja, qual era a dimensão desse problema que vocês queriam denunciar? Com contrato de trabalho eram e
continuam a ser à volta de 200 trabalhadores, embora tenham entrado uma série deles, entretanto, com um novo contrato, mas anda sempre ali perto dos 200, 190, 210, enfim, à volta disso. A Recibo Verde é bastante difícil de contabilizar, porque as relações de trabalho que as pessoas têm com a Casa da Música são muito variadas, mas... Porque são negociadas caso a caso ou porque há muitas funções diferentes? Porque são muitas funções diferentes e tanto existem as pessoas que esporadicamente prestam serviço como aquelas que prestam todos os dias ou que prestavam todos os dias e que estavam a Recibo Verde. Mas na altura aquilo que nós calculámos é que seguramente o que nós entendíamos que estariam a Recibo Verde à volta de 100 pessoas. Sendo que nem todas se queixam, não é? Essa também pois, é verdade. Eu ia-te perguntar então porque às vezes dizemos recibos verdes, mas um recibo verde por si só é uma figura jurídica, legal e não tem nada de mal. Eu queria que nos explicasses o que é um falso recibo verde e o que é um recibo verde a sério. Eu quando digo que alguns não se queixam, às vezes não é que não sejam falsos recibos verdes, é que as próprias pessoas se sentem confortáveis com esse vínculo, mas apesar disso gera outros problemas, ou seja, a existência desse vínculo gera problemas a nível do mercado de trabalho, não é? Portanto, gera uma fragilidade que depois que se estende a outras pessoas. Agora, tu dizes, desculpa, só porque tu usaste a palavra confortáveis e eu queria perceber se é mesmo confortáveis ou se é resignadas. Pois, enfim, são muitas pessoas, é difícil eu estar eu imagino que haja... Isto para ir à distinção de o que é um falso recibo verde e o que é um Sim. recibo verde a sério, não é? Porque suponho que as confortáveis, em teoria, seriam recibos verdes a sério. Portanto, seriam trabalhadores talvez independentes que dispõem... Eu não, quer dizer, possivelmente, mas eu nem vejo por aí. Vejo o falso recibo verde, no fundo, é a pessoa que está a trabalhar para uma entidade e que existe uma subordinação jurídica, portanto ela está ali integrada numa determinada hierarquia, com regras que lhe são impostas como aos outros trabalhadores que têm contrato, independentemente de ter um vínculo mais regular ou menos, ou seja, pode não estar ali todos os dias, mas pode ser um trabalho de algumas vezes por semana ou alguns períodos por ano, por exemplo, umas semanas por ano, noutras não. Isto não quer dizer que não devesse ser um contrato de trabalho, porque podia ser e devia ser um contrato de trabalho. Portanto, tem a ver com essa relação de dependência jurídica, não é? Hierárquica, mas também tem a ver com a necessidade permanente que existe por parte do empregador. Portanto, há muitas destas situações são necessidades permanentes, que estão comprovadas e há pessoas... Ou seja, quer dizer, postos de trabalho, funções que é preciso ter lá sempre alguém. Exatamente, é preciso, e uma instituição como a Casa da Música não pode abrir sequer as portas sem ter pessoas a desempenhar aquelas funções, não é? E, no entanto, muitas dessas pessoas estão a recibo verde. Eu queria citar aqui o artigo 12 do Código de Trabalho, que é basicamente ler a lei que especifica um pouco aquilo que tu estás a dizer, não é? O artigo 12 intitula-se Presunção de Contrato de Trabalho e diz no seu número 1: presume-se a existência de contrato de trabalho quando, na relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam, se verifiquem algumas das seguintes características. A atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele determinado. B, os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da atividade. C, o prestador de atividade observa horas de início e termo da prestação, determinadas pelo beneficiário da mesma. D, seja paga, com determinada periodicidade, uma quantia certa ao prestador de atividade como contrapartida da mesma. E, o prestador de atividade desempenha funções de direção ou chefia na estrutura orgânica da empresa. Depois há mais números neste artigo 12. Tu achas que a distinção que faz e que no fundo é alegar algumas destas alíneas, não é? Dizer que há alguns trabalhadores que cumprem algumas dessas alíneas e, portanto, deviam ter um contrato de trabalho normal, mas não têm. Achas que a Casa da Música tem o mesmo entendimento que tu tens, ou a administração, de que
aquelas pessoas deviam ter um contrato de trabalho e não são verdadeiros prestadores de serviços? Sim, eles não têm tido esse entendimento. Agora, aí, o que é importante também dizer sobre esse artigo, isso é a presunção do contrato de trabalho. Depois, como isto isto também tem sido uma aprendizagem também para nós, porque vários destes casos chegaram à ACT, chegaram ao tribunal e, portanto, A ACT é a Autoridade para as Condições de Trabalho. Sim, e, portanto, têm sido bastante explorados. A presunção do contrato de trabalho, por si só, o que desencadeia é a ação da Autoridade para as Condições de Trabalho, que indica que aquele trabalhador tem, ao cumprir duas dessas condições, pelo menos duas, sim. Deveria ter um contrato de trabalho. No entanto, depois os tribunais pegam nisso e essa presunção poderia ser contrariada pelo empregador, dizendo que não, apesar de cumprir aqui algumas coisas, não há aqui uma relação de subordinação jurídica e, portanto, a pessoa não está integrada num determinado contexto de trabalho. Teria de provar isso. Portanto, o que depois, nos nossos casos, acabou por acontecer com os nossos colegas, é que essa prova nunca foi feita, não é? Portanto, a presunção existe e serve para sinalizar, digamos, não é? Com essa presunção a gente percebe que há ali sinais que demonstram que provavelmente se trata de um contrato de trabalho dissimulado. Deveria existir, não é? Sim, é um contrato que está dissimulado, mas a própria ACT e os tribunais, se reconhecerem, dizem que é um contrato de trabalho. Portanto, o contrato existe. Não está, está formalizado dessa forma. Exato, não é? Está a ser dissimulado. Claro. Já vamos explorar melhor esses casos. Portanto, ou o empregador aceita e regulariza, e aconteceu em alguns casos, embora depois haja aí pormenores um bocadinho que se pode explorar. Segundo o relatório e contas de 2020 da Fundação, ao longo de 2020 a Casa da Música contratou um assistente de loja, 4 técnicos de produção, 4 assistentes de cena, 3 deles a tempo parcial e fez 10 contratos de prestação de serviços para visitas guiadas a tempo parcial. É o que diz o relatório, que foi lançado em junho de 2021, é o mais recente. Sim. Eu ia te perguntar, há quanto tempo é que existem falsos recibos verdes na Casa da Música? Desde que a Casa da Música abriu. Desde antes da Casa da Música abrir. Os nossos colegas mais antigos que acabaram por conseguir regularizar o contrato, embora tenham passado ainda pelo processo de tribunal, mas depois chegaram a acordo e regularizaram, estavam a trabalhar para a Casa da Música antes da Casa da Música abrir. Portanto, isto para contextualizar, porque a Casa da Música foi criada para o Porto Capital Europeia da Cultura em 2001 e depois foi depois dessa figura jurídica havia uma sociedade que administrava esses festejos, chamemos-lhe assim, essa celebração. Ela foi dissolvida e constituiu-se uma fundação, não é? E, portanto, e a Orquestra Sinfónica do Porto passou e foi integrada na estrutura da Fundação Casa da Música. Portanto, é por isso que havia gente a trabalhar antes da casa. Trabalhavam para não só os músicos como técnicos que trabalhavam já para a orquestra, em 2005. Alguns mais antigos que foram integrados com o contrato de trabalho, mas no caso dos recibos verdes havia colegas nossos que estavam desde 2005 a recibo verde. Sim, e mantiveram-se. Noticiou precisamente o ano passado, em 2020 o caso do André Silva, que é técnico de palco, que trabalhava para a Orquestra Sinfónica do Porto e começou em abril de 2005, portanto ele tinha 23 anos quando começou a trabalhar e até março de 2020, precisamente o período que nós estamos a falar, quando ele foi dispensado no primeiro confinamento, continuava a falsos recibos verdes. Depois, entretanto, acabou por ser integrado. Foi integrado fez este fevereiro em fevereiro de 2021, mas ainda assim é muito impressionante, não é? Ele foi integrado com 41 anos e começou a trabalhar com 23, todo este período a falsos recibos verdes. E se isto acontece, não é? Porquê que há tantos anos... Porquê é que só em abril de 2020 é que os trabalhadores se juntaram para fazer um abaixo-assinado? Porquê? Não é fácil, quer dizer, nessa altura é fácil de dizer porque é que foi quase obrigatório fazermos isso, porque foi quando estes nossos colegas foram lançados para
total desproteção, sem rendimentos nenhuns, apesar de todo esse histórico. Já tinha havido algumas referências em plenários de trabalhadores, às situações de falsos recibos verdes, mas, na verdade, muitas das situações nem eram do conhecimento de grande parte dos trabalhadores. Eu próprio, que tive um bocadinho enfim, na linha da frente destas contestações, houve estes colegas, nomeadamente o André e o Vilela, técnicos muito antigos, eu não sabia que eles estavam a recibo verde, eu só percebi nessa altura, ou seja, eram pessoas que eu via lá todos os dias. Portanto, eu não tinha a noção, como não eram relações próximas. Há pouco não falaste de uma comissão de trabalhadores, ou seja, não havia uma estrutura que de alguma forma pudesse falar pelas equipas todas, havia, das pessoas que trabalham? Sim, quando não havia essa noção? A resposta que houve por parte das comissões anteriores de trabalhadores foi sempre que não representavam os trabalhadores a recibo verde. Representavam os trabalhadores que tinham contrato, porque esses é que eram os trabalhadores da Casa da Música. Quando conseguimos tomar uma posição coletiva em defesa da regularização dos recibos verdes, e foi pouco antes da pandemia, nessa altura, enfim, percebemos que tínhamos de invocar a correção da situação por uma questão da própria instituição funcionar como deve ser, e não tanto por aquela comissão estar a defender trabalhadores ou não, claro, juridicamente. Porque juridicamente, na verdade, a Comissão de Trabalhadores não tem de defender ninguém, não tem essa margem de manobra para fazer uma defesa jurídica de trabalhadores individualmente. Mas, quer dizer, se estiver constituída legalmente, pode negociar com a administração. Pode negociar, sim, mas normalmente não tem, por exemplo, um apoio jurídico, não tem uma representação que a esse nível que vá negociar uma situação particular. Enfim, pode alertar, pode pedir para resolver e tal, claro, mas a ação é limitada. E, portanto, o que houve muitas tentativas individuais de trabalhadores nessa situação. Por exemplo, o André foi um deles, que chegou a ir à ACT uns anos antes, mas que teve lá uma resposta que o desanimou e desistiu. Mas não houve muitos casos desses, e também não havia, por parte de alguns grupos de trabalhadores, não esses em particular, mas noutras áreas, quando trabalham mais em part-time, não havia propriamente a percepção de que eles não estavam num regime correto, porque o que acontece é que o recibo verde tornou-se tão corrente, não é? Tão usado e abusado, que eu acho que as próprias pessoas que estão a trabalhar ainda com esse regime demoram muito a questionar, não é? A pensar se aquilo não deveria ser um contrato de trabalho. E parece que o contrato de trabalho é uma coisa inatingível para muitas pessoas, e quanto mais jovens, pior, não é? Atualmente, sim, parece-me que atinge muito mais. Mas se calhar não tem só que ver, ou seja, essa dificuldade em perceber, em vez de, se quisermos usar esta expressão, uma certa consciência de classe dentro do quadro de trabalhadores, do quadro do conjunto, é o que eu quero dizer, da Casa da Música, na verdade não tem só que ver com pessoas que estavam a trabalhar com prestações de serviço ou recibos verdes. Há também entendimentos diferentes, por exemplo, isto queria perceber porque é que em junho de 2020, portanto, uns meses depois de vocês terem feito esse abaixo-assinado, uma carta assinada por 62 auto-intitulados trabalhadores do quadro da Fundação da Casa da Música emitiu um comunicado em que dizia isto: temos a obrigação de esclarecer que o auto-intitulado Grupo de Trabalhadores da Casa da Música, portanto, dirigia-se ao grupo que tu estavas a representar, não é representativo do sentir e pensar da larga maioria das pessoas que trabalham nesta casa, e que a sua estratégia de destruição da reputação da Casa da Música, do seu projeto artístico e de todos quanto neles trabalham nos revolta. As denúncias que o sindicato tem feito, afinal, parece que não são assim tão consensuais, não é? Para o quadro dos trabalhadores. Nunca são unânimes, não é? Nunca são unânimes. Sobre as intenções das pessoas eu não posso falar, mas o que posso responder em relação ao que é dito, a esta distância já, não é? Que já foi há um ano e meio, é que, primeiro, isso saiu precisamente no dia em que nós íamos, um grupo que representava a medida do abaixo-assinado, íamos ao Parlamento, à Comissão de Trabalho e à Comissão de Cultura a falar, portanto saiu no mesmo dia. Portanto foi um bocadinho de ruído lançado
no momento. E depois... Mas porquê é que achas que isso aconteceu precisamente nesse dia? Bom, eu não posso explicar porque é que aconteceu, porque senão estava pondo na cabeça das pessoas. Agora, eu sei que aconteceu nesse dia e que isso tem alguma relação, não é? Mas que achas que foram pressionados pela administração? Eu acho que algumas das pessoas terão sido pressionadas para pôr lá o nome. Isso não tenho muitas dúvidas. Mas mesmo que não... Isso é engraçado, porque há um outro texto que saiu nesse dia, de 12 membros da Orquestra Barroca, que foi enviado também aos parlamentares, onde eles dizem: nenhum dos membros se sentiu coagido ou pressionado a tomar qualquer posição contrária à sua consciência e liberdade. Fizeram-no individualmente, exclusivamente por uma questão de solidariedade para com os outros colaboradores da Recife Verde, que alegam terem tido um tratamento menos favorável. E estes mesmos também dizem que acham que a luta estava a ser desvirtuada e que há aqui uma intenção de criticar de alguma forma a direção artística da Casa da Música. Portanto, isso é muito engraçado. É verdade, esta crítica, ou seja, o sindicato e o grupo de trabalhadores que tu lideravas aproveitou-se da denúncia da precariedade para abrir uma guerra à direção artística da Casa da Música? Isso é muito engraçado porque o sindicato ainda não estava envolvido na luta na altura. E tu também ainda não estavas no sindicato? Eu ainda não estava no sindicato. E eram muito poucos os trabalhadores da Casa da Música. Isto em junho de 2020, para as pessoas se situarem. Sim, eram muito poucos os trabalhadores da Casa da Música que estavam sindicalizados na altura. Mas é engraçado porque se ler todo aquele abaixo-assinado, que foi o único documento oficial que saiu, primeiro, se representava ou não maiorias ou minorias, nunca lá se pretende representar ninguém, pretende-se relatar um facto e é assinado por 90 e tal pessoas. Na altura foram 100, mas depois houve umas que foram pedindo para tirar o nome nos dias seguintes. Nunca se falou de aspectos artísticos da Casa da Música nesse período, nem até hoje, nem mesmo com as intervenções no sindicato e dos plenários de trabalhadores, nunca se fez referência a nenhum aspecto que tivesse relação com a direção artística. Portanto, eu acho engraçado na altura terem aparecido essas referências, porque o que traduz é a preocupação das pessoas que assinaram os documentos com o melindre que podia atingir a direção artística. Portanto, achas que a Orquestra Barroca foi mais papista que o Papa e atravessou-se em nome da direção artística quando aparentemente vocês não estavam a atacar a direção artística? Sim, claramente. Embora os músicos da Orquestra Barroca quiseram reafirmar uma solidariedade com as situações que o outro documento não tinha. O outro documento negava e eles não quiseram negar. E parece-me que foi por isso que fizeram um documento paralelo, para deixar isso claro. E portanto, isso acho que é positivo, foi positivo na altura. Isso ou seja, parece que há aqui muitos grupos e muitas sensibilidades diferentes, até uma certa tensão entre os vários grupos de trabalhadores, e eu vou citar um ex-colega teu, Paulo Lima de Carvalho, responsável pelos recursos humanos da Casa da Música entre 2005 e 2014, que em junho de 2020, precisamente na altura em que estavam a ser estes comunicados, disse ao Jornal de Notícias que havia ameaças, assédio moral, insultos à porta fechada, pressão psicológica, foi alvo de tudo. E aparentemente esta foi uma das razões porque ele saiu. Vocês, no Sena STE, o sindicato, em dezembro de 2021, diziam que intensificava-se o clima de perseguição a quem questiona as políticas laborais assentes na precariedade. O CNSTE está ao lado de Hugo Veludo, que é um outro colega vosso, que foi dispensado também, e manifesta a sua repulsa por qualquer ato de retaliação que recaia sobre os trabalhadores. Há um clima de assédio laboral e moral junto dos trabalhadores? A administração da Casa da Música persegue os trabalhadores? Em alguns casos há claramente isso. Eu posso dizer o caso mais óbvio e em que nós temos tentado intervir já no âmbito do sindicato, que são os assistentes de visitas guiadas que foram contratados também na sequência da ACT ter indicado como falsos recibos verdes. Portanto, eles foram contratados e foram contratados, eles têm um vínculo
parcial, portanto fazem poucas horas por semana e sempre fizeram porque são muitos. E têm outras atividades na vida deles e fazem aquilo como um extra. E assinaram um contrato de trabalho. Lá está, o facto de ser um extra não impede de terem um contrato de trabalho, e portanto têm horas semanais de 4 horas, horários de 4 horas, 6 horas, o que obrigaria a haver uma definição de um método para se fixar esses horários, não é? De modo a eles poderem conciliar o trabalho com a vida deles fora da casa de música, como é normal. Qualquer trabalhador tem esse direito de conciliar a vida familiar e pessoal com o trabalho. Desde o início, o que lhes foi feito sempre, apesar deles manifestarem, ou no momento, depois deles manifestarem as preferências deles quanto a horários, de forma completamente compatível com o serviço que existia, os horários... Ou seja, era perguntado aos trabalhadores quando é que preferes trabalhar, não é? De manhã, de tarde, quantas horas, esse tipo de coisas. Sim, em que dias da semana e tal, porque há uns que estavam a estudar e queriam fazer o fim de semana, outros que tinham trabalho e preferiam ao contrário, não é? Uns preferem de manhã, outros de tarde, enfim. Mas isto sempre foi assim, portanto, eles quando estavam a receber sempre foi assim. De repente a resposta que tiveram foi: agora já não estão a receber, são a contrato, portanto nós fazemos como queremos. Disse a administração, basicamente, por outras palavras, mas foi isto. Então eles começaram a comunicar disponibilidades e era desmarcado o inverso. E isso continua a acontecer neste momento. Portanto, tem sido... A pessoa dizia que ia trabalhar ao sábado de manhã e marcavam-lhe ao sábado à tarde? Sim. Ou diz, por exemplo, naquele dia do mês não me dá jeito porque tenho um trabalho que me surgiu naquele dia, e há outros colegas que podem fazer perfeitamente, porque eles são vários. Acontece frequentemente marcarem trabalho precisamente naquele dia. Mas e o que é que acontece? E as pessoas faltam e não recebem? Ou faltam, ou têm de mudar a vida deles, se conseguirem. Já aconteceu em vários casos faltarem, portanto perdem o vencimento, têm uma falta que os prejudica porque há um limite de faltas, não é? Injustificadas. E não só isso, como prejudica a própria Casa da Música. Isto é que é o mais ridículo. Estes são atitudes de perseguição, de facto, que prejudicam a atividade, porque há visitas guiadas que são canceladas, há grupos de turistas que vão embora. Mas se há essa perseguição, porque é que não há queixas disso? A ACT, o Ministério Público, o mobbing não é algo que seja permitido, não é? O assédio laboral é punido por lei. Sim, tem havido o que tem aliás, que temos feito. Há o caso mais carismático, não é? Da Cristina, que foi para tribunal, não é? Enfrentar uma corticeira que lhe fez uma série de atropelos e de humilhações e que ganhou, não é? Portanto, sim. porque é que não há essa atitude também de combate por parte desses trabalhadores que estão a ser, alegadamente, foi eu dizer, vítimas disso? A posição deles tem sido de sempre, até agora, e já passou algum tempo, de tentativa de diálogo. De tentar chamar a atenção e ir recorrendo às chefias para resolverem, mas até agora ainda não conseguiram, a verdade é essa, mas têm tentado, enfim, e são bastante pacientes e têm tentado dessa forma, e eu também não os posso convencer de tomarem outras atitudes se não for aquilo que eles pretendem fazer a cada momento. Em junho ou seja, nesse junho, e continuamos em junho de 2020, a jornalista Helena Teixeira da Silva fez um grande trabalho sobre esta situação, mais uma vez para o Jornal de Notícias, e ouviu uma outra pessoa, ouviu Diogo Cantal, que foi coordenador de gestão financeira, contabilidade e tesouraria na Casa da Música, e que também saiu em litígio com a Fundação, em 2013, e ele disse isto ao Jornal de Notícias: a Casa depende da subvenção pública e não do mecenato, o Estado paga, mas não manda. Fim de citação. Quem é que manda então na Casa da Música? Quem manda, pareceu-nos sempre que quem manda são as entidades privadas que mais poder conseguem ter no Conselho de Fundadores, não é? O Conselho de Fundadores junta os fundadores privados, muitos deles contribuíram uma vez para os fundos da Casa da Música na fundação, no momento da fundação. Outros contribuem, alguns vão contribuindo anualmente. Estamos a falar de empresas, sobretudo. Empresas, sim. Uma ou outra associação empresarial, mas... no geral são empresas, depois integra o Estado português, não é? Integra a área metropolitana do Porto. E a Câmara Municipal do Porto. E inclui a Câmara de Matosinhos também, mas entidades públicas, eu acho que mais nenhuma, que eu me lembro assim,
de repente, mas as que têm uma representação mais forte são a Câmara do Porto e o Estado, principalmente. Mas, na prática, o Conselho de Administração, com 7 elementos, tem 4 que são designados pelos privados. Portanto, os privados têm sempre o poder maior. Mas não é estranho que isso aconteça quando isto são dados que estão no site da própria Casa da Música. Entre 2015 e 2020 o Estado português financiou a Casa da Música em 48 milhões, a Câmara do Porto pôs 1,42 e as empresas privadas, através de patrocínios ou mecenato, meteram quase 11 milhões, 10,66 milhões. Ou seja, há aqui uma disparidade brutal de investimento. Como é que estas empresas que têm nem 10%, têm talvez 10%, nem tanto, de contributo para o orçamento, mandam mais que o Estado e a Câmara, que no fundo são entidades públicas e são erário público? Sim, isto tem a ver com os estatutos que foram na altura definidos e como modelo, e tem a ver também com o modelo da Fundação de Serralves, que é um bocadinho semelhante, embora o contributo do Estado não seja tão grande. Até porque já havia um património que vinha de trás, não é? Não é o caso da... Sim, embora o património fosse do Estado também, não é? Portanto, a Quinta de Serralves era do Estado. No caso, na Casa do Músico, todo o edifício era do Estado e o terreno também. Mas na altura da constituição da Fundação houve uma ideia que é bastante... que se podemos situar facilmente de um ponto de vista ideológico, porque tem a ver com a ideia de que o Estado não é capaz de gerir, mas que é bem-vindo para pôr dinheiro, não é? É o princípio das parcerias público-privadas, que é o que é a Fundação. E isso, aliás, está assumido no Decreto-Lei 18 de 2006, de 26 de janeiro, que cria a Fundação da Casa da Música, e lê-se assim: concluído o projeto da construção da Casa da Música, decidido em 98 e com a candidatura do Porto à Capital Europeia da Cultura 2001, e reconhecido que a obra é do interesse e da maior relevância para o Estado português, não só pelo elevado valor dos investimentos realizados, grande parte provenientes de fundos estruturais da União Europeia, mas também pela necessidade de assegurar o desenvolvimento das atividades para que foi criada, o Governo, em cumprimento do seu programa, opta pelo modelo fundacional baseado na parceria entre Estado, autarquias e iniciativa privada, por forma a assegurar o cumprimento dos objetivos de acolhimento das atividades musicais, e isso depois continua. Ou seja, desde o início está escrito, não é? Esta é uma lei que assume, foi o Estado, foi o dinheiro público europeu que pagou isto, mas achamos que tem que ter aqui as empresas também a gerir isto. Sim, e o que acontece... E na verdade são elas que gerem mesmo. São elas que gerem, porque isto tem a ver com a lei quadro das fundações, que determina que uma fundação é privada quando... O património financeiro inicial é maioritariamente privado. Eu agora não me lembro bem da referência, como é que ela é feita, mas tem a ver com esse património financeiro inicial e o que foi feito na Casa da Música. Apesar do edifício ter custado 111 milhões de euros, do terreno ser do Estado, e continua a ser, mas é cedido à Fundação. E apesar de todo esse investimento, o património financeiro inicial, que são, no fundo, as notas que naquele momento, para criar no papel a fundação, são postas no banco, foi dividido de forma a que os privados contribuíram mais nesse momento. O valor total são uns 3, 4 milhões de euros. Não me lembro agora de cor, mas é mencionado também nesse decreto-lei da Constituição. E, portanto, nesse momento, o dinheiro que é posto é maioritariamente privado, apesar de esse valor, que é posto uma vez na vida, ser muito menos do que o orçamento anual de todos os anos da Casa da Música. Portanto, o Estado, todos os anos, põe o dobro, mais do dobro, do dinheiro muito mais, na verdade, que constituiu esse património financeiro inicial. Portanto, é uma como é que se diz? Enfim, uma forma um bocadinho burocrática, não é, de fazer as coisas, de maneira a manter para sempre uma fundação privada,
apesar do dinheiro ser público, quase todo. Em 2015 o Estado pôs 7 milhões, em 2016 7 milhões, em 2017 7 milhões e 600, em 2018 8 milhões e 200. Houve um corte a partir de 2012 com a Troika, houve um corte, mas nessa altura. O valor que estava estipulado era de 10 milhões. E o mais próximo foi 2020, que foi de 9 milhões e 400 mil euros. Sim, em 2021 já foram 10 milhões outra vez. Exato. Sim. E o que depois acontece é que é engraçado depois ver também o secretário de Estado na altura da constituição da Fundação, quando anunciou a Constituição e qual seria o contributo do Estado anual de 10 milhões de euros, dizer que se esperava que as empresas privadas fossem aumentando a sua contribuição e o Estado até poderia vir a diminuir. Isso nunca aconteceu, ou seja, os privados nunca passaram num limiar chegou aos 2 milhões de euros em alguns anos, mas o Estado nunca pôde baixar o contributo, e quando baixou gerou grandes problemas que foram públicos na altura, não é? Houve manifestações públicas e houve até demissão de uma administração. A administração demitiu-se nessa altura e houve até uma famosa manifestação que era um abraço à Casa da Música em 2012. Tendo em conta toda esta caracterização que tu estás a fazer, eu queria perceber uma coisa que é, em audição no Parlamento, a pedido do PCP, a 30 de junho de 2020, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse que este tipo de situações que tu estás a descrever era inadmissível, cito, e também disse que o Estado não financia a precariedade. A Ministra mente? O Estado tem financiado a precariedade. A Fundação na Casa da Música e em Serralves sabemos que se passa o mesmo, é fortemente financiada pelo Estado, mas serve se calhar de encobrimento a situações de precariedade que no Estado, a gente sabe que também existem no Estado, mas se calhar seriam mais fáceis de combater, até porque houve processos de regularização de vínculos precários noutras entidades públicas. Portanto, haveria outra forma, se calhar, de os combater. Ali, não só porque... todos os efeitos, vocês são funcionários de uma instituição privada, não são funcionários de Estado. Sim, é uma instituição privada, em termos do direito, é uma fundação privada, independentemente do Estado até contribuir mais do que contribui agora, e os privados ainda menos. Contribuir agora vai continuar a ser uma fundação privada por causa daquela tal linha, e portanto, sendo uma instituição privada, há uma série de coisas que não são analisadas pelo próprio, não são, mas se calhar deviam ser. O que eu quero dizer é que quando um governo financia uma instituição privada para cumprir uma missão que é do Estado... E que, na verdade, tem um estatuto de utilidade pública, não é? Exato, por isso mesmo, porque tem uma missão que é, no fundo, está a substituir-se ao Estado para cumprir uma parte da missão da cultura. O Estado e o governo têm a obrigação de fiscalizar, têm a obrigação de ver se o contributo que está a dar está a servir para prestar o serviço, mas eu costumo dizer também que o serviço público não é só o serviço, não começa no serviço que se presta ao público, começa no tratamento correto de quem trabalha numa instituição. E quando as diferenças salariais são do nível do mais baixo para o mais alto, de mais de 10 vezes, com dinheiro do Estado. Isto entre os trabalhadores da Casa da Música? Portanto, entre a pessoa que está na loja ou a que é funcionário ao administrador? Sim, é uma diferença de 10 vezes. Neste momento talvez seja mais, porque entretanto houve uma nova contratação. Há uma nova diretora de marketing, não é? Que não existia. Não, mas além disso havia diretores, mas não havia o administrador delegado, que houve até 2012. E que foi agora retomado. Passou agora a haver também, enfim, mas esses valores não sei. Mas só queria dizer que começa por aí, porque começa por não haver um escrutínio do que é feito com o dinheiro em termos de distribuição salarial. Mas depois também não há um escrutínio sobre a própria atividade, porque não há, o Ministério da Cultura não tem uma palavra a dizer sobre nada
Bem, o Ministério da Cultura nomeia um administrador, não é? Seria essa a função dele? Nomeia dois. Mas eu lembro-me de ouvir a deputada Rosário Gamboa, numa altura em que se falava de um concurso, no concurso das artes, num daqueles concursos extraordinários que foram feitos no início da pandemia também, dizer que o Estado, por causa de haver o concurso e de se contestar, estar a haver uma avaliação em vez de haver um financiamento a quem estava... Um apoio direto, não é? Sim. Ela dizia que o Estado não podia financiar sem fazer um escrutínio daquilo que ia ser feito ao dinheiro, mas isto é o que o Estado faz todos os anos na Casa da Música. Mas há uma entidade do Estado que aparentemente serve para fazer esse escrutínio, que é a Autoridade para as Condições de Trabalho, e em 2020, depois de um processo inspectivo de vários meses, identificou 37 casos de falsos recibos verdes na Casa da Música, comunicou essas situações ao Ministério Público, de modo a que fossem abertos processos de reconhecimento dos contratos de trabalho, aquilo que estávamos a falar no início desta entrevista. Eu queria perceber, de uma forma um bocadinho mais detalhada, como é que isto aconteceu, ou seja, foram vocês que fizeram a queixa, foram os inspectores que foram à Casa da Música e vieram falar convosco? Vocês já sabiam que a ACT ia lá quando eles apareceram na Casa da Música? Ou antes do abaixo-assinado a ACT já tinha lido e sabia do que se passava? Conta-me como é que, para as pessoas perceberem como é que uma coisa destas aconteceu, porque durante vários meses a Casa da Música foi identificando caso atrás de caso atrás de caso, e só em setembro de 2020 é que divulgou este relatório em que dizia... basicamente à administração da Casa da Música para integrar estas pessoas, não é? Depois de fazermos o abaixo-assinado, fomos falando com várias pessoas sobre isso e surgiu a ideia de se enviar, que se deveria enviar à Autoridade para as Condições de Trabalho, porque era uma coisa assinada por muitas pessoas e poderia gerar uma atenção especial da Autoridade, enfim, por ser um documento coletivo. E eles até quando recebem denúncias vê-se que esses são os fatores que levam em conta se há uma representação coletiva, se for uma queixa de uma comissão de trabalhadores, de um legado sindical, isso pesa também. Nesse caso não era nem uma coisa nem outra, mas era um coletivo e portanto pensámos que poderia dar origem a alguma coisa, isto ao percebermos que não ia haver nenhuma resposta positiva da administração. Porque nós não estávamos nesse momento a contestar os falsos recibos verdes. Queríamos limitar ao mais fácil de resolver, que era as pessoas terem os rendimentos com que estavam a contar durante aqueles meses. As pessoas que não puderam trabalhar durante a pandemia foram dispensadas e não tinham outra maneira de ganhar dinheiro. Sim, aquelas que tinham ficado com corte de rendimentos, que pelo menos a Casa da Música assegurasse esses rendimentos que eram esperados. Como vimos que isso não ia acontecer, então achámos que não havia outra alternativa senão levantar a questão dos falsos recibos verdes, e foi aí que levantámos, recorrendo à Autoridade das Condições de Trabalho. Enviámos pela página, não é? Pela página das denúncias da ACT, e eu deixei o meu contacto, e na altura um inspetor contactou-me, e enfim, depois foi contactando os vários trabalhadores. Mas foram lá ou não? Quer dizer, não foram porque a casa estava fechada? Estava fechada, não é? Eu não sei se eles chegaram a ir lá fisicamente. Eu acho que eles foram, mas isso não tenho, mas não puderam ir ver os trabalhadores na altura, portanto tiveram de os chamar e de entrevistar, claro, os trabalhadores e outras pessoas com responsabilidades lá também. Mas a administração da Casa da Música o que diz é que apesar da discordância, como estou a citar o relatório e contas de 2020, que foi lançada em junho de 2021, apesar da discordância que manifestou a ACT, o Conselho de Administração cumpriu o compromisso público assumido e apresentou a todos os trabalhadores prestadores de serviços identificados, sem exceção, propostas de contrato de trabalho correspondentes às funções que desempenhavam e ao tempo de trabalho prestado. E depois dizem que dos 37 identificados, só 21 é que foram integrados, porque houve pessoas que não aceitaram as propostas que a administração tinha feito. Porquê é que os trabalhadores não aceitaram as propostas? Mesmo esses que foram integrados, vários deles não aceitaram as primeiras propostas. As propostas que receberam tinham vários problemas. Essa é a outra parte da história que esses comunicados não incluem. Tinham vários problemas. Primeiro, porque não compensavam devidamente os trabalhadores pelos anos que tinham estado na situação de falsos recibos verdes.
portanto propunham uma compensação quase ridícula. Um salário mais baixo, é isso? Sim, na compensação mesmo em termos de uma indenização, de um valor de compensação pelos descontos maiores que os recebedores têm de fazer, pela falta de férias, pela falta de subsídio de almoço, etc. Portanto, eram valores muito baixos que em alguns casos depois se conseguiu melhorar. Isso era um dos problemas. Outro dos problemas, e esse problema na equipa técnica, por exemplo, foi depois resolvido com os colegas que se aguentaram mais tempo com o caso em tribunal e que depois forçaram um acordo muito mais vantajoso nesse aspecto, embora tenham entrado com vencimento mais baixo dos colegas, injustamente, e que ainda estamos a combater essa situação. Mas depois o pessoal das visitas guiadas aceitou a proposta, acabou por aceitar, apesar de durante 2 meses terem tentado obter uma correção do contrato para precisamente evitar os tais problemas com a marcação de horários que os prejudicavam. Nunca tiveram resposta, mas decidiram assinar o contrato, porque a proposta tinha outros pontos que não eram tão negativos, mas depois houve um grupo grande que não aceitou, que foram os assistentes de sala. E foi esse que se mantém até agora um problema mais prolongado. Exato. Não aceitaram porque eram propostas de salário mínimo, mas de salário mínimo a 25% ou a 50%. Portanto, ou seja, proporcional ao tempo de trabalho que eles faziam, não é? Portanto, imagina um contrato de 159 euros por mês, na altura, que eram 635 salário mínimo, 159 euros por mês para 10 horas por semana. É o salário mínimo, é esse, mas sem qualquer definição relativamente ao horário. Ou seja, eles podia-lhes acontecer o mesmo que aconteceu com o pessoal das visitas guiadas, que era serem chamados em qualquer momento, o horário, não é qualquer momento, mas ser definido um horário o mais prejudicial possível para a vida deles, impossível de conciliarem com outras coisas, não lhes davam rendimento suficiente para eles sobreviverem e, portanto, iam acabar por ter de se ir embora. Mas o que tem acontecido ou seja, desses 37 identificados e que a ACT disse à administração, contratem, faz favor, essas pessoas, façam-lhes um contrato de acordo com a situação que elas deveriam ter. 21 aceitaram, entretanto, houve uma série deles que não aceitaram, que foram para tribunal, e o que aconteceu foi que dos casos que têm ido a tribunal em que as pessoas reivindicam um contrato de trabalho diferente ou o reconhecimento de que deviam ser trabalhadores da Casa da Música, formalmente, têm sido todos, ou de alguma forma, favoráveis à argumentação da Casa da Música. Pelo menos em 12 casos o Tribunal do Trabalho e num deles o Tribunal da Relação do Porto emitiram acordos favoráveis à Fundação Casa da Música. E, portanto, pode-se dizer que perderam os trabalhadores e perderam, pelo menos, o seu argumento, não é? Tu achas que isto tem acontecido, sobretudo, entre janeiro e fevereiro do ano passado? Portanto, não foram integrados e o Tribunal disse que essas pessoas são prestadores de serviço, não são trabalhadores. O Tribunal do Trabalho está a institucionalizar a precariedade? Está, mas eu se calhar voltava só um bocadinho a isso que estavas a dizer antes de justificar esta resposta, que é quando os trabalhadores não aceitam o contrato e vão para o tribunal, é precisamente para evitar que se comprometam com a aceitação de todas as condições que lhes estão a ser postas. Portanto, eles, se assinassem o contrato nesse momento, apesar da Fundação ter feito, ao contrato que fez, por exemplo, a Fundação de Serralves, de facto ofereceu um contrato de trabalho, como a ACT indicou, mas a tal lei da precariedade, o contra a precariedade, que dá origem a estes processos, é uma lei que pretende criar um processo bastante simplificado e que, portanto, a única conclusão que o próprio processo tira, ou que a ACT tira, mas o próprio Tribunal também, se o caso chegar ao fim, é pela existência de contrato de trabalho, mas não determina, por exemplo, qual seria o salário correto, tendo em conta o histórico que já existe de trás da situação de falsos recibos verdes, nem determina uma indenização pela situação dos anos anteriores. A única coisa que determina que tem que ficar determinada é a existência do contrato e a antiguidade.
e isto era a única coisa que ficava garantida. Portanto, o que estes trabalhadores queriam era evitar comprometerem-se com a aceitação de um contrato ou de um salário e de uma indenização muito abaixo do que eles entendiam que era correto, e portanto iam para o tribunal para terem um contrato sem passarem por este compromisso. Depois, sim. Desculpa, queria só fazer um contexto para explicarmos o que é que isto é. Nós estamos a falar da Lei 63 de 2013, que foi a chamada Lei contra a Precariedade, e ela resulta da primeira iniciativa legislativa de cidadãos que entra no Parlamento. Portanto, a primeira lei escrita por uma série de cidadãos na sequência do protesto da Geração Arrasca de 12 de março de 2012. A bem da transparência, quero dizer-vos que fiz parte da organização desse protesto e também fiz parte das iniciativas que levaram à recolha de assinaturas e à campanha por esta lei contra a precariedade. Feito este esclarecimento, o que esta lei faz, não é? A Lei 63 de 2013 é exatamente instituir mecanismos para corrigir falsos recibos verdes e relações de trabalho subordinado, e, portanto, põe aqui um ónus de dar ao Ministério Público a ferramenta de representar o trabalhador e de automaticamente abrir um processo em que diz, se a ACT detecta um caso que acha que é de falso recibo verde, comunica ao Ministério Público, o Ministério Público diz à empresa, regulariza esta pessoa, se a empresa não regulariza, o Ministério Público vai para o tribunal e representa o trabalhador, não é? Basicamente é isto. Era isto que tu estavas a referir. Sim. Quando falavas destes mecanismos e de porque é que alguns não aceitaram e avançaram nos processos. Sim, porque é um mecanismo bastante simplificado, pelo menos no papel, na lei. Depois, na prática, aquilo que se pretendia que fosse um processo urgente, que é considerado um processo urgente nessa lei, pode demorar mais de um ano. E devia demorar 20 dias? Sim, ou 20 ou 30, é por aí, mas não demora, aliás, nem sequer começa nesse prazo, prolonga-se durante muito tempo, e depois as conclusões a que tem chegado o Tribunal, aí sim, parece-me que está, não sei qual foi a expressão que usaste, mas foi instituir a precariedade ou oficializar. Perguntei-te se o Tribunal do Trabalho está a institucionalizar a precariedade. Sim. E de facto é isso que acontece, porque a tal ideia de o empregador ter de provar que aquele trabalhador não tem uma relação subordinada deixou de ser prioridade, porque o que tem acontecido nestes processos é que os tribunais acabam por usar quase o pretexto da fatalidade para a existência daquelas condições. Ou seja, voltando à presunção do contrato de trabalho, o trabalhador trabalha num local que pertence ao beneficiário da atividade, não é? Portanto, a instituição tem um edifício e o trabalhador trabalha naquele edifício. Mas isto prova-se, portanto, este facto existe, seria um sinal para a presunção de contrato de trabalho e um sinal de que há ali uma dependência, porque ele vai lá fazer, não trabalha em casa nem onde quer, mas como deveria fazer um verdadeiro recibo verde, não é? Que é à partida poderia fazer onde quisesse, e trabalha onde quer, como eu quero, com os meus meios. Mas não, isto passa-se tanto no que respeita ao local, como ao horário, como ao uso de instrumentos de trabalho, tudo isso ficou provado, e eles portanto, essas condições ficaram provadas, mas depois o próprio tribunal diz, mas o trabalhador vai lá fazer o serviço porque os concertos estão naquele sítio, portanto eu não podia fazê-los noutro sítio. Isto no caso dos assistentes de sala, eles trabalham a receber o público e portanto não podiam trabalhar no café nem em casa, têm que trabalhar lá, portanto isto não conta. Enfim, portanto deitam logo abaixo uma das condições para a presunção. Depois fazem o mesmo no resto. Nos horários dizem, o trabalhador de facto trabalha naqueles horários que são estipulados pela instituição, mas o concerto é àquela hora, portanto não podia ser noutra hora, ele tinha de ir naquele momento, portanto é uma fatalidade, por isso é que eu digo, é uma fatalidade. O trabalhador tinha de ir naquele momento, portanto isto também não conta. Isto é dar cabo completamente do objetivo que tem a lei e que tem a presunção do contrato de trabalho. Foi por isso que tu escreveste
a 14 de fevereiro, um artigo no Jornal Público que se chamava A Legalização da Praça de Jorna, e tu comparas a profissão de assistente de sala com ser um talhante, não é? Trabalhar num talho. Explica esta analogia. Sim, eu quis, no artigo que saiu, a analogia não era feita, mas há depois outro texto que eu fiz inicialmente que tem essa analogia. O que se passa é que se nós pensarmos numa profissão que nos parece óbvio que tem um contrato de trabalho, na altura falei do talhante, mas já tinha falado do caixa de supermercado, por exemplo, se este mesmo tribunal fosse analisar esse caso, podia concluir exatamente a mesma coisa. Podia dizer que a pessoa trabalha naquela loja porque a loja tem aquele horário. Portanto, não há nada a fazer, tinha de ser assim, e portanto isso não é um sinal de que há um contrato de trabalho. Trabalha com os instrumentos, por exemplo, no caso do talhante eram as facas, não é? Usa as facas e os afiadores, porque se trouxesse a faca de casa ela podia não estar bem afiada e não funcionar, portanto não seria realizável. Eles dizem isso em relação aos intercomunicadores de assistentes de sala, dizem, não, podia não funcionar bem, ser esquecido de pôr pilhas. Ou seja, porque o trabalhador argumentou, eu estou a trabalhar com intercomunicadores que são fornecidos pela Casa da Música. Exatamente. Portanto, que é uma das condições, que é o trabalhor fornece material. Sim, o trabalhador não, o empregador, sim. E o tribunal diz que isso não conta? Não conta porque tinha de ser assim. Porque não podia ser de outra maneira, que ele não podia trazer o seu próprio rádio. E, portanto, destrói todos os artigos da presunção do Código de Trabalho e depois... mas depois vai mais longe, não fica por aí. Depois, para demonstrar que não existe a tal subordinação jurídica, que é o objetivo maior dos processos, pega na questão da disponibilidade, que é a tal questão dos trabalhadores dizerem quando é que preferem trabalhar. Portanto, pega nisto e diz, não, eles trabalham quando querem. E, portanto, tudo o resto que era a presunção já foi à vida, não é? Portanto, agora ficamos com isto. Mas não é verdade. Olha, não, o trabalhador não chega lá às 4 da tarde e diz, agora vou entrar ao serviço. Não, o trabalhador diz previamente nestes casos, mas é preciso perceber porque é que diz. Diz previamente, dá umas preferências de disponibilidade, digamos, diz, prefiro trabalhar nestes dias, nos outros tenho outra coisa e tal, porque está a tempo parcial. Porque é que faz isto? Porque a própria instituição criou este mecanismo. Portanto, criou um mecanismo. E aí sim é uma praça de Jorna, não é? Portanto, tem muito mais pessoas do que aquelas que precisa ao mesmo tempo. Tem 40 e tal pessoas. Tem uma bolsa, não é? No fundo. Sim, tem uma bolsa de pessoas, enfim, uma praça, não é? Exato. E pergunta-lhes, ou seja, mostra-se benevolência e diz, não, mas quando é que tu preferes? Preferes à segunda e à terça? Ok, preferes à quarta e à quinta? Depois tem uma pessoa que vai juntar tudo isto e fazer um horário com estas pessoas, sendo que nenhum deles vai ter um trabalho a tempo inteiro ali, mesmo que eu queira. Mas os juízes pegam nisso para dizer que isso é a prova de que eles trabalham quando querem. Quando querem. Okay. Portanto... Tu terminas esse artigo dizendo o seguinte: o incumprimento generalizado das leis do trabalho por parte das instituições culturais portuguesas está agora oficializado na jurisprudência, o que torna a luta mais difícil, mas nunca menos aliciante. O que é que podem fazer agora estes trabalhadores? Ou os trabalhadores em geral, porque quer dizer, estamos em 12 decisões, uma do Tribunal da Relação do Porto, pelo menos, quer dizer que até noutras profissões estes casos podem ser utilizados como argumentário. Aliás, para dizer que não há relações de trabalho subordinadas, não é? E aquelas pessoas não deviam ter contratos. O próprio Tribunal da Relação, houve mais que uma decisão do Tribunal da Relação, houve pelo menos duas. O próprio Tribunal da Relação vai buscar exemplos anteriores e vai buscar exemplos de situações... de professores de natação, por exemplo, se há um que é o caso de uma enfermeira, por exemplo, em que já usam argumentos, não só estes como outros. Alguns são iguais. Outros são... por exemplo, dizer que a pessoa se inscreveu livremente nas finanças e, portanto, se inscreveu nas finanças é porque queria trabalhar como independente, mas também não podia trabalhar se não se tivesse inscrito, não é? Claro. Porque o empregador não estava disponível para lhe dar um contrato de trabalho. Portanto, ou para lhe pagar por baixo da mesa. Exato, vira ao contrário, não é? Vira ao contrário a situação e coloca, apesar de um contrato é assinado por duas pessoas, mas é preciso perceber... é preciso ver que há uma parte que é mais forte que a outra, não é? Aliás, não é, o contrato não é entre duas pessoas iguais. Tanto
mais verdade quanto o próprio Código do Trabalho diz claramente que, em caso de dúvidas, os tribunais devem decidir em favor da parte mais fraca, que é o trabalhador, não é? Portanto, isso está instituído como uma regra base do direito do trabalho e da organização do trabalho entre as partes, não é? Porque os patrões, pomos isto com aspas, não é? Têm sempre mais poder do que os trabalhadores. Aliás, isso nota-se em cada um dos... Outro exemplo são os contratos coletivos de trabalho. Não é? Sempre que o contrato coletivo de trabalho é mais favorável que o Código de Trabalho, ele vigora. Sempre que um contrato coletivo de trabalho tenta retirar direitos ou tirá-los e pô-los ainda menores que o Código de Trabalho, fica o Código de Trabalho, não é? Exato. Isto é uma regra básica. Mas eu queria agora perceber como é que um trabalhador que foi para tribunal lutar contra uma administração, essa administração que negava uma relação laboral existente, tem condições para depois, até segundo a tal lei contra a precariedade, ser integrado num sítio e continuar a trabalhar num sítio onde teve não é, disputa direta, quesilha direta, a sofrer, como tu disseste, assédio e pressões. Como é que essa pessoa pode ficar a trabalhar no mesmo sítio? No caso destas pessoas em que o tribunal não concluiu pela licença de contrato de trabalho, não continuam. Aliás, há uma outra que continua a recibos verdes, mas no geral não continuam lá quase ninguém. Mas noutras situações, como essa da tal dos guias, continua, e o ambiente não é nem sempre é o melhor, o mais desejável. Mas até queria fazer só aqui uma referência a uma coisa que disseste a propósito disso do Código de Trabalho, da contratação coletiva, porque o Código de Trabalho apresentado dessa forma, e é o que se pretende, é que seja o mínimo denominador comum, digamos, é aquele de abaixo de que ninguém pode trabalhar abaixo daquilo. É por isso que existe um Código de Trabalho. Exato. Não é? Mas na verdade há muita gente que trabalha abaixo disso, não é? Porque o recibo verde é a ausência total de regulação. Não há salários mínimos, não há horários de trabalho, não há nada, não é? Porque como supostamente é um independente, sendo um independente, nenhuma daquelas regras se aplica, e portanto na inexistência de uma contratação coletiva, de convenções coletivas que sejam mais favoráveis, a garantia do Código de Trabalho para as pessoas que trabalham nessas condições não existe, não é? Portanto, o que nós estamos é a permitir que o nosso mercado de trabalho tenha padrões muito mais baixos do que aqueles que aparentemente se apresentam como os mínimos, que é o Código de Trabalho. É interessante falarmos nessa ideia da contratação coletiva, porque ela só pode ser feita por estruturas representativas dos trabalhadores, nesse caso os sindicatos ou confederações de sindicatos, e eu queria entrar um bocadinho nisso para refletir aqui sobre a proporção de trabalhadores sindicalizados em Portugal. Ela caiu de 60,8% em 1978 para 15,3% em 2016. Dizia um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, publicado em novembro de 2019. É a segunda maior quebra entre os países analisados, ou seja, de 60 para 15, ainda que, e é preciso relativizar isto, a média de sindicalização na OCDE seja de 16,3. Na verdade é só mais um ponto percentual acima daquilo que era em 2016 em Portugal. Em que é que os sindicatos estão a falhar? A minha chegada ao sindicato é recente, não é? Há quanto tempo é que tu és sindicalizado? Eu sindicalizei-me em 2021, portanto há um ano e meio, depois de começar tudo isto, porque se ganhou uma consciência, e eu acho que isso contribuiu não só comigo, como com muitos colegas meus. Tu não eras sindicalizado na altura antes não era. Do abaixo-assinado, ou seja, em abril, quando ele saiu? Não, ainda não era. E porquê que te sindicalizaste? Porque percebi que se queria, porque havia outras, não só esta luta, como havia outras que nós queríamos desenvolver, porque havia muitos problemas laborais que entretanto temos levantado já com o sindicato na Casa da Música, afetando quem tem contratos de trabalho. Havia ausência de carreiras, alguns salários muito baixos, diferenças salariais grandes, salário diferente para trabalho igual, enfim, há muitas situações já muito antigas, contratos a termo também, e
e pareceu-me a mim, e foi, enfim, e houve nesse momento uma consciencialização mais forte entre os trabalhadores na Casa da Música, pelo menos um grupo grande com quem eu estava mais em contacto, que fomos percebendo que fazia sentido que o sindicato permitiria o desenvolvimento de alguma de reivindicações mais estruturadas, de um apoio externo mais forte, de conseguirmos mais poder, fazer contratação coletiva, sim, mais poder reivindicativo, digamos. Porque foi isso que nunca nos pareceu funcionar. A mim, estou a falar coletivamente, mas eu e colegas meus, pareceu-nos que a coisa reduzida ao âmbito das comissões de trabalhadores tinha limitações grandes e, portanto, pareceu-nos fazia sentido. Agora, ali tivemos um crescimento muito grande neste período, portanto, havia... Bom, eu não sei se chegavam aos 10... tiveste, não é? Tu não eras sindicalizado, passas a ser delegado sindical e agora és dirigente do sindicato. Sim, num ano e meio, não é? Sim, não tinha qualquer experiência, mas eu posso falar um bocadinho por mim próprio, porque não... eu acho que nos faltava perceber que o sindicato funciona de dentro para fora, funciona de dentro da empresa, não é? Do local de trabalho para fora. E nós normalmente estamos à espera que o sindicato apareça e que venha a apresentar uns milagres para nós irmos atrás dele. Mas isso não acontece, nem nunca aconteceu assim neste processo connosco também. Acontece precisamente ao contrário. Começa dentro da Casa da Música, neste caso. Começa com... alargou bastante com o número de sindicalizados. Não devia chegar a 10 no início. Dentro da Casa da Música? Sim, e rapidamente ultrapassou os 50. E em Serralves, imagino que também tenha acontecido, porque vocês fizeram lutas parecidas, ou não? Sim, em Serralves, a nossa luta foi muito ligada aos educadores de artes, e os educadores de artes têm tido dificuldade em encontrar um sindicato que os possa representar, porque o SENA não pode, porque é de audiovisual, dos músicos, trabalhadores de espetáculo, e não se enquadra, e portanto eles tiveram essa dificuldade e portanto não acredito, e depois também a maior parte das atividades na Fundação Serralves não são também neste âmbito. São educativas, não é? Educativas e outras, exposições e tal, portanto não está enquadrado nas exposições de espetáculo, só algumas lá estarão, portanto não são muitas. Agora na Casa da Música houve um crescimento grande, foram 50 e tal. Mas isso parece até contrariar esta ideia que eu estava aqui a dizer, Sim. não é? Que é do tal de crescimento do número de sindicalização e da taxa de sindicalização, e eu insisto nesta pergunta: em que é que os sindicatos estão a falhar? Se é que tu achas que estão a falhar. Pois eu não sei se estão a falhar. Agora, se eu puder encontrar alguma coisa em que eu posso olhar para a nossa experiência e ver o que é que funcionou de maneira diferente para nós conseguirmos crescer na Casa da Música e não aconteceu o mesmo noutros locais. E o que eu vejo que aconteceu de diferente foi este crescimento de dentro. Ou seja, houve alguns trabalhadores, não partiu de mim, mas houve alguns colegas que chamaram a atenção, dizer: inscrevam-se no sindicato, que isto vai dar-nos força. E portanto, colegas que já estavam inscritos. E portanto houve esse processo de maior ligação ao sindicato. Se os sindicatos estiverem a falhar em alguma coisa, se calhar será na capacidade de consciencializar os trabalhadores em cada local para as vantagens de agirem coletivamente, não é? E de reivindicarem as coisas em coletivo, de forma a terem mais força. Se calhar poderá ser nisso, e se existe trabalho, enfim, uns falam melhor que outros, porque eu não tenho bem consciência de como é que estarão cada sindicato, cada área. Provavelmente será diferente, haverá áreas com mais percentagem, outras com menos, mas no nosso caso, que eram muito poucos, o crescimento veio daí, veio de uma consciencialização de que a ação coletiva era precisa e que uma estrutura externa forte e que nos desse apoio funcionasse bem para nós, portanto, que nos desse benefícios. Portanto, os benefícios só existem, acho eu, quando esse movimento interno funciona. Mas por exemplo, tendo em conta que tu és um funcionário do quadro, és delegado sindical, e isso dá-te, segundo a lei, uma proteção especial. Por exemplo, se alguém te quiser despedir, tu sentes-te privilegiado por poderes afrontar e dar a cara contra a administração da Casa da Música?
Eu gostava de poder ver-lhes a cara mais vezes, porque eu só consegui reunir com eles uma vez, há 3 dias da greve que nós tivemos a 26 de novembro. Foi a única vez de 2021, não é? Do ano sim, passado. foi a única vez que o Conselho de Administração aceitou reunir com o sindicato. Infelizmente, agora no privilegiado não. Acha que é... Mas, quer dizer, portanto, tu tens uma proteção por estás no quadro que os teus e os teus colegas que não estavam e que estão a falsos recibos verdes não têm, não é? Pois, não tem. Sim, eu começo por ser privilegiado por ter um contrato de trabalho e por ter um vencimento adequado para as funções que tenho, portanto, nesse aspecto, infelizmente, tenho que considerar privilegiado, embora esteja naquilo que devia ser a norma, mas não, nesse aspecto sou privilegiado e, portanto, acho que sim. O que depois é interessante que o facto de haver uma divisão muito clara entre aqueles que acabam por se considerar privilegiados porque têm condições normais de trabalho, não é? Têm um contrato e têm um vencimento adequado, e os outros que não têm, que estão em situações precárias, seja por recibos verdes, contratos a termo ou salários mínimos, coisas desse género, acaba por haver esta divisão de mundos diferentes. E é muito difícil estar no mundo dos privilegiados e querer mergulhar-nos na luta, não é? Que vai abanar um bocado as coisas. Eu acho que uma das críticas que fazem muitas vezes aos sindicatos, não é? É que fecharam-se nos seus associados e nos seus cotizados e deixaram de defender todas as situações de diferentes modelos e formas de trabalho e porque as pessoas não têm um contrato, não vão defender essas pessoas porque elas não são sindicalizadas. Pois, o CNSTEP, por acaso, tem tido um crescimento na área dos trabalhadores independentes também, sejam falsos ou verdadeiros, porque também existem muitos verdadeiros trabalhadores independentes na área do espetáculo, e portanto acabou por fazer um caminho um bocadinho inverso nesse campo. Portanto, tem assumido um bocadinho a representação ou o combate aos falsos recibos verdes, tem falado muito disso, e aliás teve intervenções nesse sentido no âmbito da discussão do Estatuto da Cultura, e portanto tem feito isso. Agora, eu gosto de pensar naquilo que depende de nós, ou seja, o que é que nós poderíamos fazer para ser diferente. Se eu estivesse a trabalhar num local onde não me sentisse defendido pelo sindicato, se calhar o que fazia sentido era eu ir para o sindicato, inscrever-me e ir lá tentar fazer valer aquilo que me fosse defender. Às vezes acho que isso pode faltar um bocadinho, mas enfim, não acho interessante estar a ver de quem é a culpa, se é do sindicato, agora se calhar cada uma das partes pode fazer alguma coisa, e os próprios trabalhadores que não se sentem representados podem fazer esse passo também, não é? De se inscrever e de terem voz, porque se há coisa que na Casa da Música nós fazemos nos plenários dos trabalhadores sindicalizados é perceber quais são os problemas de cada um e tornar aquilo em reivindicações que vão ser defendidas até às últimas consequências, e também ter o princípio que nós defendemos as nossas e defendemos outros colegas, portanto, porque senão era impossível juntar um coletivo numa posição comum, e era fácil dividir, e é isso também é uma coisa que é difícil os sindicatos sobreviverem ou resistirem, que é a divisão que muito facilmente os empregadores fazem entre os empregados. E depois também há uma ação muito difícil das autoridades para as condições de trabalho. Ou seja, quando há um trabalhador mais reivindicativo, como o tal exemplo que estavas a dar há um bocado, que faz, que se queixa, que aparece e que depois é vítima de bullying, ou a situação é muito escandalosa e muito grave e enfim, e lá consegue ter alguma atenção, ou então é muito difícil haver uma atuação rápida por parte da autoridade das condições de trabalho. Nós temos situações que denunciamos ou que individualmente colegas denunciaram há mais de um ano e continuam sem a resolução da autoridade das condições de trabalho. Portanto, há aqui um sentimento de impunidade dos patrões, não é? São um bocado tão nesse nível de impunidade que dificulta a vontade de exigir mais.
Esta foi mais uma entrevista Fumaça. Obrigado, Fernando Pires de Lima, dirigente e delegado sindical do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, o SENA-STE. Obrigado também à Engenharia Rádio, aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a quem agradecemos a generosidade e a cedência do estúdio onde estamos a gravar esta conversa. Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, pela Margarida David Cardoso e pelo Ricardo Esteves Ribeiro, que também fez a edição e está aqui comigo em estúdio. O Bernardo Afonso foi o responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça o Danilo Tomás, o Frederico Rocha, a Joana Batista, o Luís Marquês, a Maria Almeida e o Nuno Viegas. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já!